Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês os pares. Agora leia bonitinho, né? Um esperando pelo outro. Quem tem uma tradução diferente da maioria, lê mais baixo para não atrapalhar os outros. Esse é o nosso texto devocional. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. E eu quero, esta noite, com base nestes versículos, falar sobre a necessidade de vencer nas adversidades. Meu tema é vencendo nas adversidades. Glória a Deus. É necessário você saber o que fazer quando os dias forem maus, quando você for confrontado nas muitas áreas da vida. Ok? Vamos ler. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Todos juntos. Tendo eles orado, o lugar em que estavam tremeu o lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela tua santa e gloriosa palavra. Que a unção do teu Espírito seja com o teu povo, com a tua igreja, e que teu Espírito Santo coopere conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos. Tome assentos, por favor. Mantenha a Bíblia aberta e nós vamos discorrer nestes versículos. O nosso tema é vencendo nas adversidades. Vencendo. Vencer é o ato de derrotar o inimigo em uma batalha.
Certamente, os vencedores são aqueles que entram na guerra, que entram na batalha. São aqueles pelos quais Jesus pode contar com eles. Esses são os vencedores. Os covardes, Deus disse que podia ficar. Usou Gideão e disse que Deus não iria contar com covardes, mas com vencedores. Em segundo lugar, nós recebemos, diz Paulo escrevendo aos Romanos, não recebemos o espírito de covardia para estarmos com medo, mas recebemos o espírito de fortaleza, o Espírito Santo, que vai estar sempre conosco para nos garantir vitória. Isso é muito importante. Glória a Deus. E certamente, para se vencer, tem que se ter uma batalha, uma guerra, uma luta. E para se ter guerra, luta e batalha, é necessário que se tenha inimigos. E eu não sei se você sabe, mas você tem inimigos, e não poucos. Não que você fez, mas que eles se fizeram inimigos nossos. Glória a Deus. Desde o primeiro momento que você deixou as trevas pela luz, você se tornou oposição. Eu disse se tornou oposição ao mundo, ao diabo e à própria carne. Você se tornou oposição. Glória a Deus. E esses três inimigos são presentes e reais em nossas vidas. E nós sim precisamos vencer. É adversidade, nas adversidades. As adversidades, irmãos, elas não são todo o tempo. Existe sim aquele tempo de sossego, de paz, que não acontece nada, né? Que você se deita em berço esplêndido. Mas não é sempre assim. Existe sim o tempo das adversidades. E a adversidade, amados irmãos, fala de tudo que se opõe. A adversidade fala de oposição. A adversidade fala de desconforto, daquilo que é desfavorável. Glória a Deus. Fala de infortúnio, fala de revés. A adversidade é o caráter do que é adversário. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, desde o seu nascedouro, ela cresceu, ela avançou, principalmente quando as coisas estavam mais difíceis. Porque o propósito do Senhor ter vindo ao mundo foi para estabelecer a sua igreja. E desde os primeiros momentos que ele entra no mundo, que começa a guerra, começa a batalha. Se você fizer um apanhado na história, você vai perceber a adversidade desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro, quando José com Maria, por ocasião do censo, foram a Belém, e ela estava grávida, e o Senhor estaria chegando ao mundo, houve oposição, houve manifestação, houve adversidade. E qual foi a adversidade, a manifestação e o problema? Não queriam
que Jesus nascesse. Todas as portas que aquele casal batia estavam fechadas. Por quê? Porque não havia lugar. Nós vivemos num mundo que não tem lugar mais para a gente. Tem lugar para toda e qualquer pessoa, menos para os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros, aqueles que andam com Jesus, que brilha. Glória a Deus. Depois, aí vem a história desde o nascimento. Mas o alvo era a implantação da igreja, e foi exatamente isso que ele fez. E ele fez contrariando todas as regras e costumes de leis e sacerdotes. Mas não é isso que nós não podemos nos ater a isso, porque levaria muito tempo. Mas o texto em que nós lemos revela como vencer sobre as adversidades. E observe que no versículo 23, olha para a Bíblia, diz assim: uma vez soltos, plural, uma vez soltos. Para que a gente possa entender isso, nós precisamos retroceder um pouco a história. Quem foi solto? Pedro e João. E o que aconteceu para que eles fossem soltos? Várias coisas, entre elas um milagre. Eles foram presos, amados irmãos, porque foram usados por Deus. Quantas pessoas entre nós gostaríamos de ser usado por Deus mais vezes e de forma extraordinária para fazer sinais, prodígios e maravilhas? Seguramente esse desejo está na vida de quase todo crente, se não de todos, mas Deus quer fazer isto. Contudo, nem todos estão preparados para serem usados por Deus. Não para curar o enfermo, nem levantar o defunto, nem o paralítico, mas para enfrentar as consequências daquele milagre. Dos quase 500, já falei isso outras vezes, mas vou falar outra vez, dos quase 500 que estava no monte com Jesus, na hora que ele foi assunto aos céus, ouviram as suas orientações, os seus ensinos, as suas determinações, ouviram e entenderam. Mas o maior problema, irmão, não é ouvir a doutrina e entender a doutrina, é colocá-la em prática. As pessoas que vêm para a igreja ouvem, entendem, mas não põem em prática. Não vai acontecer nada. Essa pessoa não vai crescer, não vai ser usada, não vai ser ousada, não vai experimentar o sobrenatural de Deus, que é isso que Ele quer fazer na nossa geração. Então, dos quase 500, apenas 120 obedeceram. E o segredo para se ser um homem de Deus, para se ser uma mulher de Deus, para se ser um instrumento de Deus, o segredo é a obediência. Então, os obedientes
Eles foram para o cenáculo e esperaram. A Bíblia diz que quem crer não se apressa. Se você tem a promessa, não se apresse. Espere que ela vai se cumprir. Bom, promessa feita, promessa cumprida. Quando? No dia de Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa, isto é, Pentecostes, uma festa tradicional dos judeus que estava inclusa nas festas das semanas. Glória a Deus. É muito interessante as promessas. O Senhor prometeu para mim e para você o céu. Quem tem a promessa de morar no céu? Mas ele cumpriu? Já cumpriu? Já cumpriu? Ainda não. Mas a promessa está de pé? Está. Mas quem vai entrar no céu? Quem for obediente. Por quê? Porque existem os pré-requisitos. Glória a Deus. Por exemplo, não pode entrar no céu se não for santo. Tem que ser santo. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os quase 120. Não veio sobre os quase 500, porque não estavam lá. Não foram persistentes. Deixa eu dizer uma coisa. O mais importante não é o começo das coisas, mas é o fim delas. Tem pessoas que começam até bem, mas lá pelo meio da caminhada, cansam, desestimula. Começa a ver erros e defeitos na igreja, nos outros. Irmão, não procure ver defeito na vida do seu irmão. Não procure ver defeito na igreja de ninguém. Não, irmão. Porque você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se não vê a trava do teu olho? Aquelas pessoas que olham muito para a vida alheia, aquelas pessoas que falam muito da vida alheia, elas não têm tempo de cuidar da sua. E é perigoso você não ter tempo de cuidar da sua vida. Glória a Deus. E quem não cuida da sua vida quer cuidar da vida de todo mundo. E isso é muito ruim. Então veio o dia do Pentecoste, a promessa feita foi cumprida, e de uma forma enfática a Bíblia diz que todos, alguns, foi todos, foram cheios do Espírito Santo. E todos falaram outras línguas. E no meio daquele grande avivamento, Atos 2:12, a Bíblia diz que todos estavam perplexos. Me acompanhe, por favor. Todos estavam perplexos e se perguntando ou interpelando uns aos outros: que quer isto dizer? Foi a primeira pergunta pentecostal. Que quer isto dizer? No versículo 3 diz: outros porém zombavam, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Glória a Deus. Irmãos, sempre vai ter a adversidade. O que é a adversidade? É a oposição, é o oposto, é o contrário. É aquela pessoa que não concorda, que não aceita. E o pior, pastor Augusto, é que essa pessoa às vezes está dentro da igreja, e às vezes está perto da gente,
e diz: eu também sou, e ainda se acha melhor. Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse assim: aprendei de mim. Foi Jesus quem falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Tem pessoas, está escrito, que pensam ser alguma coisa sem ser nada, e outros que são muita coisa e não se acham nada. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando houve perplexidade, o fulgor aumentou. Mas em meio à perplexidade daqueles que não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo, mas estava maravilhado, são coisas distintas. Aí aparece um pequeno grupo que começou a zombar, e começou a criticar, e começou a dizer que eles estavam embriagados. E quando eles fizeram este juízo de valor, que é pecado, glória a Deus, quando eles fizeram esse juízo de valor, Deus, eu disse Deus, através do Espírito Santo que agora estava nele habitando, o colocou de pé, e com muita veemência e unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é real, é a terceira pessoa da Trindade, é o nosso companheiro de jornada para o céu, é o nosso amigo, é o nosso paracleto, é o nosso consolador. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo toma a Pedro, não mais aquele Pedro que não orava, não mais aquele Pedro que dormia na hora de estar orando, não mais aquele Pedro parecido com você, desanimado, valente, uma espada pronto para arrancar a cabeça de quem se opusesse. Não, irmão, agora era um Pedro diferente, agora a transformação havia acontecido, e ele agora era um homem cheio do Espírito Santo, e a sua luta agora não era mais com a carne, mas com o Espírito, contra principados e potestades na região celestial. E a Bíblia agora diz que Pedro colocou-se de pé com os 11, estendeu a sua voz e disse: varões judeus, versículo 14 do capítulo 2, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ele chamou a atenção para ele: escute-me, eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. Sabe o que é que está acontecendo? Versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã apenas. Mesmo que eles tivessem bebido, não teria dado tempo de ficarem assim embriagados. Mas o que está acontecendo, versículo 16, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele traz a lume a profecia pentecostal proferida por Joel, e que eles conheciam. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E sobre meus servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Ele estava dizendo, é isso exatamente que estará acontecendo. E ele desenvolve a sua mensagem, e quando termina, 3.000, eu disse 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, e assim a igreja nasceu. Glória a Deus. Versículo 41 fala da decisão tomada pelos 3.000 que receberam a palavra. Eles também foram batizados, e a palavra de Deus vai dizer que a partir da decisão eles perseveraram. Diga, perseveraram. Isso. Preste atenção nesta palavra. Eles perseveraram. Perseveraram no que? Na doutrina. Doutrina dos apóstolos. Perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. E havia temor em todos eles. E Deus, através deles, fazia prodígios e sinais. Glória a Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Mas havia uma coisa que aquela igreja não deixou de fazer. Era a oração. Era a oração. A igreja manteve a comunhão. A igreja conservou a doutrina. A igreja manteve a santa ceia. Mas a igreja permaneceu na oração. Aí a gente chega no capítulo 3. Aí no capítulo 3, isso é preâmbulo para a gente chegar lá no texto que nós lemos, viu, irmão? Aí quando chega no capítulo 3, a Bíblia fala de Pedro e João, que estava subindo ao templo para fazer o quê? Não foi para assistir um culto. Tem muita gente na nossa geração vindo para a igreja assistir culto. Igreja não é teatro, igreja não é cinema, igreja não é clube. Glória a Deus. Eles foram prestar culto a Deus. Eles foram à igreja para orar, buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que era a hora nona, a saber, 15 horas, a saber, 3 horas da tarde. E quando ali foram chegando, lá estava o costumeiro pedinte paralítico, que era levado pela família e colocado na porta do templo. Tudo que a família, ou o melhor que a família podia fazer, era colocá-lo na porta do templo para ele angariar recursos para a sua sobrevivência e quem sabe ajudar a própria família. E as pessoas que passavam davam a sua esmola. Mas, meus amados e queridos irmãos, naquela tarde Deus resolveu mudar a história daquele homem. E para que a história daquele homem fosse mudada, Deus contou com 2 crentes diferentes, 2 crentes que oravam, 2 crentes que conheciam a doutrina, e 2 crentes que estavam cheios do Espírito Santo. É necessário o quê, pastor?
É necessário ser cheio do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja da nossa geração é ela ser cheia do Espírito Santo. Não existe igreja poderosa vazia do Espírito Santo. Vivemos em época de formalidade ou formalismo. Vivemos em épocas, meus amados e queridos irmãos, que o avanço da tecnologia tem trazido muitos prejuízos à vida espiritual de muita gente. Hoje os pregadores, eles não levam muito tempo de joelhos, pedindo a ajuda do Espírito Santo, uma revelação de Deus, para pregar uma palavra vindo do céu. Não! Eles pegam uma quentinha, colocam no micro-ondas e diz: vamos comer que essa está ótima. Tá não! Só é boa quando vem do céu, só é boa quando vem de Deus, só tem proveito quando a porta do céu se abre e o Espírito Santo desce. Mas isto é para quem conserva a doutrina, para quem ora e para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário ser cheio. Não seja crente apático. Não seja crente Laodiceia. Seja crente Filadélfia. Não seja conformado, seja transformado. Conheça qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E só conhece qual é a boa, perfeita vontade de Deus quem anda de joelho. A Bíblia diz que ele estava indo à oração, e aquele coxo era de nascença, e que todos os dias ele estava à porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola. E quando ele viu Pedro e João entrando no templo, ele implorou por uma esmola. Ele implorou por uma esmola. E Pedro e João pararam, olharam para ele. Aleluia. Mas lembraram de uma coisa, na linguagem bem nordestina: estamos lisos. E ele tentou dizer para aquele paralítico que gostaria muito de poder lhe ajudar financeiramente, mas que eles estavam sem dinheiro. E Pedro fitando nele os seus olhos, e João também, eles disseram: olha para nós. Olha para nós. E o paralítico olhou. E eles: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Me ajude. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas o que é que eles tinham? Autoridade espiritual. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o homem levantou, não porque não creu, mas ele, Pedro e João, creram. Pegou ele pela mão e disse: tu vai andar. Deu um solavanco. Quando ele se colocou de pé, ele andou. Não é que eu estou andando mesmo?
E eles entraram no templo glorificando a Deus. E como aquela igreja era formada de novos convertidos, de muitos crentes imaturos, aqueles crentes imaturos foram olhar para Pedro e João, e eles, experientes, espirituais, disse: por que vocês estão olhando assim para nós? Você está pensando que este paralítico que está andando aí alegremente foi pelo nosso próprio poder? Não, foi o Senhor que fez isso. Glorifique a Deus. Porque tem pessoas que querem a glória para si, mas Deus fala: não darei minha glória a outrem. Ninguém se exalte por uma mensagem que pregou, por alguém que você curou, por alguém que você levantou. Ninguém se exalte por isso, porque não foi você. Você foi apenas o instrumento de Deus. Escute, quem está falando com você não é aquela caixa, não. Não é mesmo. Ela não tem que se exaltar de nada. Glória a Deus. Ela tem que agradecer por estar sendo útil. Então quem faz não é você, quem faz é Deus. E a gente deve agradecer por Deus nos escolher para usar, para a gente ser útil. Aleluia! Quem quer ser útil? Quem quer ser útil? Oh, aleluia! Queridos, o paralítico andou. Glória a Deus. E o milagre, a história do milagre tomou proporção. Isso é normal. Sempre foi e sempre será. Glória a Deus. Mas vamos entrar no versículo 4. Por causa do milagre, Pedro e João, eles foram presos. Ele devia ter sido, condecorados, não era? Glória a Deus. Não, irmão, eles foram presos. A Bíblia diz que eles estavam, no capítulo 4, falando ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, que estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Era os saduceus, irmãos, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, e nem era uma seita, nem era um partido religioso. Não, ele era as três coisas ao mesmo tempo, toda distorcida. Agora, era formado de sacerdotes, mas só sacerdotes de uma outra classe social, sacerdotes ricos, e eles quem dominava esses três poderes. E eles também não eram uma classe de filósofos, também não, mas ele se envolvia nas três coisas. A verdade é que Pedro e João agora estavam presos. Mas depois de 3.000 veio mais 5.000 para receber Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e João, no dia seguinte, foram levados a Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, ao sacerdote Anás, a Caifás, a João, a Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote.
e foi colocado perante eles para que eles fossem arguídos. E a pergunta foi: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Versículo 8, me ajude aí. O que é que está escrito? Eu gosto disso aí, eu gosto. Me dá vontade de correr e pular. O que é que disse ele? Quando os sacerdotes perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Que foi que Pedro respondeu? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, foi no nome dele que este homem está curado e vocês estão vendo. Contra fatos não há argumentos. E ele foi mais. No versículo 23 ele diz: olha, sabe de uma coisa? Não há salvação em nenhum outro. Salvação só nele, em Jesus. Vocês mataram, Deus ressuscitou. E os saduceus estavam lá, que não acreditavam em ressurreição. Em outras palavras, você pensou que terminou a história? Você pensou que acabou? Você pensou que fechou a igreja? Não, a igreja está viva, está santa, é diferente e é poderosa. É diferente, é santa e poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como vencer nas adversidades? Isto foi o preâmbulo. Agora vamos entender como vencer nas adversidades. Primeiro, busque a companhia dos irmãos. Busque a companhia dos irmãos. É melhor dois do que um. Tem melhor paga no seu trabalho. Jesus mandou também de dois. Nós não devemos depender do irmão, mas nós devemos precisar do irmão. Gente precisa de Deus e também de gente. Nós precisamos de Deus e precisamos dos irmãos. Agora, precisamos dos irmãos e dependemos de Deus. Quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, ele não foi. Quando ele chegou, parecia ter chegado no horário errado, tarde demais. Não, Jesus nem chega antes nem depois, só chega na hora certa. Quando Maria levou ele lá para o túmulo, Jesus disse: tirai a pedra. Eu preciso de vocês. Para quê? Para tirar a pedra. Glória a Deus. Será que Jesus não podia ter dito: pedra, sai da frente? Podia. Mas isso aí, o homem que... Não, então você faz. O que você tem que fazer, meu irmão? O que você tem que fazer, vá fazer. Se você fizer o que tiver que fazer, a sua parte, pode ficar certo que Deus cobre a despesa, porque a outra parte você não pode e Ele pode fazer por você. Agora, não queira que Deus faça o que você pode fazer, porque nenhuma coisa nem outra vai acontecer, porque Deus não gosta de preguiçoso. Ele diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. Glória. Aleluia. Meus amados irmãos, diga comigo: é na igreja que brotam as soluções do céu. Aponte para o irmão e diga: para a sua vida. Isso. É na igreja. Jesus estabeleceu uma igreja para isso. Estou falando igreja, templo, lugar de servir, de adorar, de prestar culto. Glória a Deus. E tem crente que não gosta da igreja, não vem para a igreja. Isaías
capítulo 6. Profeta de Deus. Mas estava longe da igreja, Edinaldo. Estava de palácio, meu irmão. Sabe o que é uma vida palaciana? E o primo era rei. Glória a Deus. E tinha tempo de ir para a igreja, irmão? Tem não. Tem gente que não tem tempo de vir para a igreja. Tem crente que não tem tempo de ler a Bíblia. Tem crente que não tem tempo de orar. É necessário que ele fique enfermo, vá para um leito de dor, para poder ter tempo de ler a Bíblia e de orar. Ah, agora você tem tempo. Não, mas tem muito tempo aqui. Glória a Deus. Está internado, tá, irmão? Vai ficar quanto tempo? Eu acho que um mês e meio. Ah, então vai dar tempo ler a Bíblia. Pelo menos um livro que nunca leu a Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que o primo de Isaías morreu. E quando ele morreu, Isaías se sentiu inseguro, não sabia mais o que fazer e aonde ir buscar socorro. Aí lembrou, no templo. Eu preciso ir no templo. Glória a Deus. E ele foi ao templo, e quando ele chegou no templo, ele teve uma visão. Isaías 6:1, ele diz: eu vi. O que foi que Isaías viu? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o templo. Havia serafins por cima dele. Tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles começaram a enaltecer a glória do Eterno e Todo-Poderoso, a Bíblia diz que as bases do limiar se moveu, a voz do que clamava, e a casa se encheu de glória. E quando a casa de Deus se encheu de glória, Isaías clamou, assombrado, assustado, dizendo: ai de mim, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Ele disse que era um homem de quê? E habitava no meio. Ou seja, onde é que você tem andado? Com quem você tem andado? O que você tem falado e o que você tem ouvido? Como é que estão os seus lábios? Santidade não está apenas no exterior. Jesus condena este tipo de santidade, tipo aparência. Não, irmão. Ele condenou, isso é coisa de fariseu. Limpo por fora e podre por dentro. Não, irmão. Tem que começar por dentro. De dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro é reforma. Mas Deus não quer reformar a vida de ninguém. Deus quer transformar para que você seja santo, limpo, puro. E Ele, pela sua vida, ser glorificado na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver. Deus tem que ser visto através de você. E para isso você necessariamente precisa ter lábios puros. Crente com palavrão, crente com pornografia, crente com piadas imorais e indecentes,
homens casados cantando a mulher do outro, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Deus manifestou a sua glória, ele disse: eu vou morrer. Por que vai morrer? Porque eu sou homem de lábios impuros. Já disse tanta bobagem, tanta besteira. Já disse, vou morrer. Deus diz: vai não morrer. Não, eu vou lhe preservar. Glória a Deus. Como? Aí o anjo, o serafim voou. Aleluia. O serafim voou para ele, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a boca do profeta. E quando tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Escute no versículo 8. Quando foi tirado o pecado, a iniquidade, quando isto foi tirado, o que aconteceu? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí agora ele estava pronto. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me. Envia-me a mim. Aleluia. É na igreja que brota a solução dos nossos problemas. Por isso, você não imagina, não tem a pálida ideia do mal que você faz em não estar na igreja, em não estar na casa de Deus, em não ver a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Então, no versículo 24 ao 26 de Atos, Pedro, ao ser solto pelos magistrados, o sinédrio, foi ameaçado de não falar mais no nome de Jesus. Eles: como? Eu devo obedecer aos senhores ou obedecer a Deus? E eles não tiveram respostas. E não tiveram também argumento para condená-lo. Porque Pedro disse: julgai se é justo diante de Deus, ou vivo antes a vocês do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar nas coisas que vimos e ouvimos. Pedro disse: olha, irmão, não podemos deixar de falar naquilo que vimos e naquilo que ouvimos. Tem crente que diz: eu não sei falar não. Então não viu nada. Então não ouviu nada. Como é que você está, crente? Sem ver nada, sem ouvir nada. Porque a salvação, ela começa pelo milagre interior. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça. Então você ouviu a voz do Espírito Santo. Então, se você não ouviu nada, não viu nada, então está perdido. Não está crente não. Está não. Tem que assistir, tem que receber Jesus de novo. Glória a Deus. Não. Todo crente pode não ser um pregador, mas em potencial, eu disse em potencial, é uma testemunha de Jesus. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, dentro da sua casa. Não adianta pregar fora da sua casa se você não tem vida dentro. Primeiro tem a vida dentro da sua casa e depois vá pregar do lado de fora, senão você é hipócrita.
Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Isso é no Salmo 146, 6. Por que se enfurece os gentios? Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Levantam os reis da terra, as autoridades ajuntam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram, eram inimigos, mas vamos derrubar Jesus, então os inimigos se juntam para derrubar. E com os gentios se juntou a Israel, os inimigos se juntaram para derrotar Jesus, para fazer tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Amados, escute. Número 1, busque a companhia dos irmãos, junte as forças. Número 2, ande de joelhos. É através da oração, porque a oração é uma arma de guerra. Quando você se curva diante do Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor dessa igreja. É através da oração que você é levantado com autoridade diante dos homens. É através da oração que o medo vai embora e que as ameaças não vai nos abalar. Tem crentes que por uma só palavra fica tão abalado, porque não ora. Mas escute, entenda que a maldade não pode frustrar os desígnios do Deus eterno e todo-poderoso. A Bíblia nos mostra, nesses versículos que lemos, que para combater o bem, o mal reuniu suas forças numa coalizão, ou seja, numa junção de inimigos que se fizeram amigos. Por exemplo, Herodes e Pilatos, judeus e gentios, eram inimigos, mas eles se uniram contra Jesus. E essa orquestração não frustrou os desígnios de Deus. Antes, ele cumpriu o seu soberano propósito. Porque Deus não muda. E ninguém pode impedir os planos, os projetos de Deus. Aleluia. O segredo da igreja está na mão de Deus. Amém. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não peça a cessação dos problemas, mas eu quero que você peça, em vez de pedir que Deus tire os seus problemas, ou os problemas que estão vindo sobre você, eu quero que você peça poder para testemunhar no meio deles. Quem entendeu? Eu disse que na hora da adversidade, na hora do problema, você não peça: Deus, choramingando, tenha misericórdia de mim, tira essa luta. Não, tire não, Senhor, manda mais. Agora diga assim: Senhor, cinge os meus lombos, me fortaleça, me dê autoridade. Eu não vou baixar minha cabeça, eu vou marchar, eu vou em frente, eu vou arrebentar com Satanás e seus ardis. Entendeu não? Entendeu não? Entendeu não? Ou estão com medo? Deixa eu dizer. Não seja um passarinho. Olha para o irmão assim, diga: não seja passarinho. Isso, seja águia. Os passarinhos também voam. Os passarinhos também andam nas alturas.
Mas os passarinhos que voam e que estão nas alturas, na hora que vem a tempestade, que o céu se enegrece,